Igreja, trazemos saudações de paz para todos os irmãos em Cristo Jesus, nossos irmãos, nossos pastores, todos saudam a igreja, né? Com alegria, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar fazendo a leitura da palavra, amém? Glória a Deus, amém. Quero agradecer mais uma vez também ao convite que foi feito através do nosso irmão que nos convidou, e ao pastor também que nos confiou essa responsabilidade tão grande de poder estar trazendo a palavra. Quão maravilhosa é essa oportunidade de trazer a palavra santa do Senhor, né? De poder estar entrando na linha do Evangelho, da pregação do Senhor, que se iniciou ali na cruz e virá até a volta do nosso Mestre para nos buscar. Então, que maravilhosa é essa oportunidade de falar do amor, de falar da graça do Senhor para nossos irmãos, porque Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que escolheu a mim e a você, irmãos. Ele olhou para mim e para você e achou graça e nos chamou pelo nome para estar na presença dEle, mesmo sendo falhos e pecadores, não merecendo nada dEle, porque nós não merecemos nada, irmãos, mas a graça dEle nos alcança, o amor dEle nos alcança. Uma manhã como essa era para nós estarmos em tantos outros lugares descansando, pois nós bem sabemos que viver aqui é cansativo, mas a graça do Senhor é tão grande sobre nossas vidas que nós não conseguimos ficar longe da presença do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos. Sabe, aqui para mim, para minha esposa, para minha família, vocês são como família verdadeira, né? No Senhor, nos nossos corações, e que nós estaremos sempre orando. Onde o Senhor nos enviar, onde estivermos, estaremos orando para que Deus abençoe, para que Deus prospere cada um dos irmãos, a igreja, a cada ministério na vida de cada um dos irmãos, para que sejam como árvores frutíferas, frutificando bons frutos nessa terra. Amém? E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Êxodo. Louvado seja Deus. Aleluias. Capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Maravilhoso é o Senhor. Deus bendito todo-poderoso. Toda Aleluia. glória e honra seja dada a ti, meu Deus. Prepara o teu coração, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque quem já entrou ligado aqui na casa do Senhor, logo ao início do culto, percebeu que o Espírito Santo de Deus já tem falado. Aleluia, Jesus. Todo pregador, ele entra na casa do Senhor e ao ouvir os louvores, as ministrações iniciais, ele consegue perceber que a presença do Senhor já está no lugar. Ele já automaticamente sente a presença de Deus, porque o próprio Espírito Santo de Deus, Glórias a Deus. ele confirma através do louvor, ele confirma através das ministrações. Deus é fiel, então ele está nesse lugar. Pode ter certeza que nós entramos aqui por um propósito. O Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, te trouxe aqui nesta manhã por um propósito. Que vocês possam estar com o coração aberto para receber. Eu já tenho recebido desde cedo, e creio que os irmãos também, porque o Senhor é aquele que prepara o coração do homem para receber a tua palavra. E eu peço ao Senhor nessa manhã que nossos corações sejam como terra fértil para receber a santa semente do Senhor, para que ela cresça em nossos corações, para que ela cresça e frutifique e mude nossas vidas e nos mude como pessoas, porque nós bem sabemos que não somos nada sem o Senhor. Nós necessitamos em tudo dele. Amém? Êxodo 3, do 7 ao 10. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra em que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Amém. Até aqui. Do Senhor Jesus. Pode ser assim.
tá? Louvado seja Deus. Aleluias. Deus tremendo. Aleluias. Glórias a Deus. Sim, irmãos, nós bem sabemos que Aleluia. o Senhor, Ele sempre tem um propósito com a palavra dEle para nos instruir, para nos ensinar. E meditando sobre essa palavra, o Senhor tem me dado essa palavra e algo interessante, que quando o Senhor Ele me dá uma palavra para trazer na casa do Senhor, eu sempre sei que quando o Senhor me prepara uma palavra, que logo à frente haverá um convite para me estar trazendo a palavra. Pois bem, engraçado que quando Deus me deu essa palavra, se não me engano, Ele estava trabalhando. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração através dessa palavra. Eu guardei, o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu guardei. E logo após o primeiro convite foi estar aqui. Então automaticamente eu fiz a leitura de que o Senhor tinha algo para esta igreja, para este povo no dia de hoje, através dessa mensagem. Mas no meio desse trajeto, nós tivemos ali um evento na igreja e com uma semana antes, a irmã a missionária que estaria trazendo a palavra ali, ela cancelou por conta de um compromisso que ela tinha. E aí os irmãos vieram e me fizeram o convite. E eu tenho essa particularidade com o Senhor, de que quando o Senhor me dá algo específico, eu guardo para o propósito dele. Então eu me questionei falando: Senhor, será que esta palavra que o Senhor havia me dado é para essa oportunidade? Ou de fato é para lá, conforme eu creio, eu tinha crido? E aí eu fiquei ali comigo e o Senhor nesse propósito, na semana, e o Senhor me deu mais uma palavra. Então eu entendi no Senhor que esta palavra era para aqui, e a palavra que o Senhor deu, Deus deu a graça e trouxe ele na casa do Senhor. E foi bênção, porque isso trabalha algo que nós vamos ver aqui também, irmãos. Porque é importante a gente pregar, mas também viver o que pregamos, para que o testemunho do Senhor seja maior e para que o acrescento da nossa fé seja cada vez maior. Porque assim nós mostramos que ouvimos do Senhor, sim, mas não o conhecemos só de ouvir, mas de experimentá-lo, porque Ele dá essa graça para todos aqueles que têm fé e confiam no Senhor. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui fiel, e é uma palavra que nós vamos aprender nessa passagem sobre a fidelidade com Deus e sobre os benefícios que nos traz ser fiéis ao Senhor. Nós vamos ver até aqui à frente, mas eu queria deixar para os irmãos isto, porque o Senhor muitas das vezes testa o teu povo nas pequenas coisas, para as colocarem em grandes coisas. Louvado seja Deus. Nós bem sabemos, irmãos, nessa passagem, que o povo de Israel estava ali no Egito, por conta do favor que Deus tinha dado à vida de José. Porque nós bem sabemos que José passou por todas aquelas dificuldades em sua vida, foi vendido por seus irmãos. Nós bem sabemos a história que José passou e todas as adversidades. Mas o Senhor no momento certo honrou aquele homem. E ali colocou naquele lugar, primeiramente ele chegou como escravo, mas através da sua fidelidade, ele chegou a ser governador naquela terra. E pelo favor a qual aquele povo, o faraó, teve para com José, foi permitido que o povo entrou ali 73 pessoas de Israel, das tribos, para morarem naquela época na terra do Egito. E a palavra do Senhor diz que aquele povo com o tempo ia crescendo, ia multiplicando. E a palavra do Senhor diz que chega um momento em que José morre, e toda aquela geração que adentrou ali pelo favor de Faraó, com a graça daquele povo, de ter acolhido eles pelo favor que Deus outrora tinha feito através da vida de José, tinha acolhido, e aquele povo tinha uma estima no meio do povo do Egito. Mas a palavra de Deus fala que o tempo foi passando, morre José, morre também toda aquela geração, e agora uma nova geração de hebreus já estão ali naquela terra. E assim também a palavra de Deus narra para nós que também houve um outro faraó naquela terra, mas este agora já não conhecia mais José, já não tinha mais no seu coração a gratidão pelo povo hebreu e pelo seu Deus, pelo favor que outrora tinha feito pela sua terra e pelo seu povo. E a palavra de Deus mostra que naquele momento
o povo hebreu crescia e era mais numeroso do que o povo da terra, do que o povo do Egito. E aqueles homens começaram a temer, porque o povo hebreu começou a ficar mais poderoso. E aquele rei começou a temer no seu coração e disse com ele mesmo e com seu conselho: temos que fazer alguma coisa para parar isso, porque amanhã ou depois nós podemos entrar numa guerra contra o inimigo, e esse povo talvez se junte com nossos inimigos para tomar a nossa terra. Ele temeu, só que ele tinha esquecido que no passado o Senhor já tinha feito favor. Pois bem, era plano do Senhor, eu creio. Então o que era bênção para o povo hebreu naquele momento já estava deixando de ser uma bênção. O que era conforto para o povo de Deus naquele momento, agora já não estava mais sendo conforto, apesar do seu crescimento, apesar da sua expansão, como um povo estava criando forças ali, mas agora já não estava mais um momento que seria de bênção para as suas vidas, mas de luta, de perseguição. Porque uma das estratégias que Faraó teve naquele tempo foi de colocar maiorais sobre as tribos para poder apertar aquele povo, para poder começar uma escravização sobre aquele povo, fazê-los sofrer, para que com isso eles não continuassem mais se multiplicando, e para mostrar o seu poder sobre aquele povo, para que eles continuassem submissos a ele, mas agora por força de Faraó. Aquele povo se tornou um povo escravo, um povo que outrora estava ali numa bênção, agora está sendo feito de escravo dentro de uma terra a qual o seu Deus tinha o abençoado. Mudou as coisas para o povo hebreu naquele momento, e ele se encontrava no sofrimento, e com certeza clamavam ao Senhor, porque não estava fácil. Observe, quando Deus ele vem falar com Moisés lá na frente, ele fala para Moisés que conheceu o choro, o clamor do povo, porque já não estava fácil. Percebe que nós muitas das vezes temos semelhanças em nossas vidas. Às vezes as coisas estão indo bem, só que do nada as coisas começam a piorar e a gente chega até a pensar com nossa mente falha que o Senhor já não está mais conosco, quando na verdade não. O que nós não entendemos é que lá na frente Deus tem grandes coisas para mim e para você. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar lá na frente, e as coisas começam a ficar difíceis hoje, e nós julgamos a nossa situação no momento, esquecendo do Deus que outrora foi quem nos deu o livramento, quem nos abençoou, e agora já estamos duvidando do nosso Deus. Muitas das vezes nós assim também somos na presença do Senhor, porque é fácil honrar o Senhor no momento da bênção. É fácil honrar o Senhor, é fácil ser fiel quando Deus está te dando tudo o que você precisa e até mais. Mas nos momentos de adversidade, muitas das vezes nós acabamos esquecendo do Deus que nós servimos, o Deus de favor, o Deus que move em favor do seu povo. Ele não muda, mas aquele povo se encontra naquela situação, e Deus levantou Moisés, porque naquele tempo Faraó fez de tudo naquele tempo para barrar esse crescimento. Faraó chegou até as parteiras ali das hebreias e falou com elas: olha, todo filho que nascer varão, mate-o, que se deixe só as mulheres. Mas aquelas parteiras, servas de Deus, do Deus Todo-Poderoso, não o fez assim, não obedeceu, permitiu que até os varões nascessem, a ponto de o Faraó perceber isso, porque o crescimento continuava, por mais que eles apertados, por mais que eles escravizados, eles continuavam crescendo em tamanho de população e também em poder. Então o Faraó não entendeu e ficou furioso, foi até elas, foi ir ter com elas, e perguntou por que elas fizeram aquilo, por que desobedeceram elas. E elas tiveram a estratégia de falar: não, Senhor, é porque as hebreias não são como as egípcias, elas são abençoadas por Deus. Antes de nós chegarmos até o momento do parto, elas já tiveram. Então não tem o que fazer. Quando já chegamos ali no local do parto, elas já estão tendo filho, então não tem como fazer. Teve essa estratégia. Pois bem, mas não parou por aí, porque aquele homem estava incomodado
com o povo do Senhor na sua terra. Pois bem, a palavra do Senhor diz que aquele faraó fez um decreto que todo filho homem que nascesse, que seus pais jogassem no rio, a fim de matá-los. Mas aí mal sabia aquele povo que clamava, que o Senhor já estava ouvindo. Porque uma mulher hebreia teve um filho, e era varão. E a palavra de Deus diz que com 3 meses, já não podendo mais esconder, ela não teve o que fazer, a não ser montar uma mini arca, colocar ali todas as coisas a qual a palavra de Deus fala, para conforto do bebê. Colocou o bebê e colocou para descer o rio. Porém, naquele momento, as servas da filha de Faraó estavam se banhando, e a filha de Faraó também estava por ali. E a palavra de Deus diz que elas viram aquela arca, foram, buscaram e trouxeram ali aquele neném. Chorando, elas se compadeceram daquele bebê e colocaram seu nome de Moisés, porque saíram das águas. Sabe o que significa esse nome para mim e para você, irmãos? Que muitas das vezes, por mais difícil que esteja a situação, eu quero fazer uma comparação agora. Nós estamos aqui no Japão, mas nós bem sabemos a situação que tem acontecido em nosso país lá. Parece que não tem saída, né? Porque quando o inimigo se levanta, ele consegue envolver toda uma nação e prepara todo um território. Aos olhos humanos parece que não vai mais ter o que fazer, não tem mais chance. Está tudo perdido. Mas em um momento como aquele, onde o povo de Deus clamava, Deus fez sair daquela nação. Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina é que água, mar, significa multidão, povo. Mas daquele povo, daquela geração que crescia, daquele enorme povo, Deus levantou um resgatador. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, porque o Senhor jamais deixa a gente caídos. Glória a Deus. Mas é importante aprender, irmãos, porque nessa situação eles não ficaram ali aceitando todas as coisas que sobrevieram a eles. Pelo contrário, foram aos pés de Deus e buscaram ao Senhor, buscaram a face dele, trazendo a ele todas as aflições que agora eles passavam, que agora eles estavam vivendo, pedindo para Deus o mesmo favor que outrora ele tinha dado pela vida de José. Agora pediam para si, porque já era um povo que estava ali há muitos e muitos anos naquela situação de escravidão. Mas de repente, quando ninguém mais percebia ou pensava ou imaginava, Deus levanta um do meio da multidão para poder levantar como ungido dele, para resgatar o povo das mãos daquele que achava que era o dono do povo de Deus, mas esqueceu que o povo de Deus, ele tem um dono, é Deus, e ele cuida dos seus em todas as circunstâncias da vida. Não são as provas que eu e você que enfrenta, irmão, na nossa vida, que tem o poder de nos parar, que tem o poder de entrar na minha mente, na sua, e fazer com que eu e você tome uma decisão de que acabou. Porque o nosso Deus, ele vive. O Deus que eu e você cremos na palavra é um Deus que é todo poderoso e que se levanta no momento certo. Ele levanta um tirano, mas ele também traz a queda do tirano, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que traz a salvação para o teu povo. Ele é aquele que resgata no momento da aflição. Esse é o teu Deus. Aleluia. Porque Deus conhece o meu e o teu coração e as lutas que eu e você tem enfrentado, irmão. Não pense que está só, não. Deus, ele está contigo, ainda que as coisas estão difíceis. Pois já parou para pensar que muitas das vezes essa prova que se levantou contra mim, contra a tua vida, é para a honra e a glória do Senhor Jesus, não para mim e a sua derrota? É verdade. Pois bem, porque não é para mim a sua derrota, é para o nome do Senhor ser glorificado e para que a minha e a sua fé seja elevada no Senhor, para que a minha e a sua obediência a Ele seja cada vez maior na presença dEle, porque todas essas coisas é para que eu e você aprenda a ser obediente, temente, ter esperança e confiança no Senhor, utilizando a nossa fé e a confiança nele.
Pois bem, irmãos, aquele povo estava naquela situação. E Deus levantou aquele homem. Aquele homem cresceu. E Deus deu até a graça de poder, a própria mãe poder ter cuidado dele. E a palavra de Deus diz que em determinado momento ela chega até a filha de Faraó e oferece para ela, para que ela pudesse adotar. E ali aquele homem foi crescido dentro do palácio de Faraó. A palavra de Deus diz que aquele homem cresceu. E certa vez, a palavra de Deus diz que ele estava num momento onde um hebreu e um egípcio contendiam um com o outro. A palavra de Deus narra que naquele momento ele olha para um lado e olha para o outro. E ele tomou a decisão quando viu que ninguém mais via ele. Atacou ali o egípcio e feriu e o matou, para defender o hebreu. E a palavra de Deus diz que logo no outro dia contendia não mais um egípcio e um hebreu, mas 2 hebreus. E aí a palavra de Deus diz que ele vai até o malfeitor, aquele que estava errado na confusão, e pergunta: por que você está contendendo contra o teu próprio irmão? E ele lança na tua face. Fala: por quê? Você vai falar: quem te levantou como maioral no nosso meio? E por quê? Tu pensas em fazer comigo o que fez com o egípcio ontem? Pensa em me matar? Isso fez com que ele temesse e fugisse daquele lugar, porque Faraó soube disso e quis o matar. Então Moisés já não tinha mais espaço ali a não ser fugir. E a palavra de Deus fala que ele foi. E eu podia ficar aqui narrando toda a história para os irmãos. Nós bem sabemos o que Deus fez na vida daquele homem. Mas aí chegou um momento onde Deus teve um encontro com ele. Porque o homem do Senhor, chega um momento em que o Senhor se apresenta para ele, para capacitá-lo, para ungí-lo, para esforçá-lo, para prepará-lo. E Deus bem fez assim com esse homem. E a palavra de Deus fala que ele mesmo assim lançou até a face do Senhor toda a sua dificuldade física. Era um homem que não conseguia falar, tinha uma língua presa, pesado de boca, pesado de língua, como ele mesmo disse. Mas ainda assim o Senhor, tudo que ele refutava, o Senhor: não, vai que assim eu te farei. Não, mas Senhor, dando desculpa para não servir. Ainda assim, com paciência, o Senhor falou: não, pois tu tens esse problema, eu vou levantar para ti um profeta. Você será como Deus para ele e ele como profeta para o povo. Mas eu tenho levantado você, Moisés, para poder resgatar o teu povo dali. Porque todo o tempo, irmão, de dificuldade, ele tem um momento só. Ele tem um tempo contado. A minha luta, a sua luta, a minha prova, a sua prova, sempre tem um tempo determinado por Deus. Ela não é eterna. Às vezes parece ser eterna pela dificuldade, pelo tamanho. É verdade. E confunde nossas mentes naturais. Por isso que pedimos ao Senhor cada dia mais que nos transforme de homens naturais em homens espirituais, para que possamos entender as coisas espirituais saindo do ambiente natural. E só assim nós vencemos. Quando nós entendemos que toda a luta se levanta, precisamos entender: ela tem um tempo de começo, mas ela também tem um tempo de término. Porque a palavra de Deus fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque tem um tempo preparado. O choro tem um tempo, a tristeza, a dor, a prova tem um tempo determinado. Mas também há um tempo determinado para chegar a bonança. Glória a Deus. Há um tempo determinado para chegar o socorro. Aleluia, Jesus. Deus não te coloca numa prova para te perder, mas para te fazer vencedor. Amém. Não para te tornar fraco, mas para te tornar forte no Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, aquele homem bem fez como o Senhor havia ordenado, e foram. O Senhor deu para ele todas as coisas que ele deveria fazer como sinais diante de Faraó, começando pelo sinal da serpente, depois pelo sinal das mãos em seu peito, e por último a água que ele, trazendo do Egito, jogaria ali na terra seca e se tornaria como sangue. Mas uma coisa importante que nós temos que frisar, irmãos, e gravar: que o Senhor falou para Moisés é que vai, mas você vai encontrar dificuldades, porque Faraó será endurecido por mim o teu coração. Sabe o que ele quer dizer? Por mais difícil que pareça a situação, está lá o Brasil nessa situação, parece que um homem tomou o controle daquele país, não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa:
Permanecemos só na oração, igreja. Porque até aquele o Senhor levantou. Mas como Faraó, que também tinha o coração endurecido pelo próprio Deus, Deus também tratava com Faraó. Deus também amolecia com Faraó. Nós bem sabemos a história. Porque toda vez que ele se levantou contra o povo de Deus, Deus, o próprio Deus, tratou com aquele homem. Pois bem, até os carrascos estão debaixo da direção de Deus. Porque aquele povo, irmãos, Deus bem conhecia e sabia que já não era mais um povo totalmente temente a Deus. E precisava ser peneirado. Porque por muito tempo que já estava ali, estavam acomodados e esquecendo de seu Deus e suas práticas de adoração e devoção ao Senhor, que outrora os seus pais mantinham e ensinaram. Mas as gerações, conforme vai passando, estando numa terra diferente, com outros costumes, acabaram se misturando aos costumes aos poucos. E você vai perceber isso quando José, ele vai até o poço, fugindo do Egito. E aí as filhas daquele homem, que mandou suas filhas com os animais ali para aquele poço, para que elas pudessem trazer ali água e também alimentar os animais. E aí tinha malfeitores ali. Moisés chegou e contendeu com eles, deu a água com abundância para elas, e também deu água para os animais. Quando elas chegaram até seus pais, chegaram cedo. Seu pai achou estranho por que delas ter chegado cedo. Engraçado, algo que ela narrou para o seu pai: pai, viemos cedo porque um homem egípcio contendeu contra os malfeitores, e ele nos deu água com abundância, a nós e aos animais. E o pai manda que elas venham e busquem ele para que coma pão. Mas o que eu entendi, e até falei para minha esposa, e é verdade. Nós somos brasileiros, por exemplo. Por mais que eu e você use kimono, que é a roupa desse povo, que é mais antigo aqui, tradicional, não tem como olhar para mim. Eu vou usar o meu irmão aqui também, porque ele também é bem brasileirão, clássico, como eu também, que não sou descendente. Não tem como confundir nós com um japonês. Por mais que estejamos em todos os costumes que seja, roupa, não adianta. Ao olhar para mim vão saber, não, esse cara é estrangeiro, esse rapaz não é um japonês. Mas a própria feição daquele homem, de Moisés, parecia com um egípcio. Louvado seja Deus. Então a gente consegue entender o quanto aquele povo já estava misturado com os costumes, com a aparência daquele povo. Pois bem, isso foi uma reflexão que o Senhor me fez, que muitas das vezes temos que ter cuidado para não ser misturado com as coisas do mundo, uma vez que santo, permanecemos santo, até porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o povo de Deus tem que continuar fiel a Ele até o fim, independente da circunstância, do local onde estivermos. Seja no trabalho, não permita o ambiente do trabalho te moldar. Molde você, se possível, o ambiente do trabalho. Mas se não puder, permaneça tu fiel. No trabalho, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, porque é através disso que Deus vai glorificar o nome dEle perante os povos, perante as pessoas. Mas o povo de Israel já estava assim. Pois bem, quero adiantar um pouco mais, porque o Senhor usou aquele homem poderosamente diante de Faraó, e aconteceram todas as coisas. Contendeu Faraó diversas vezes, não permitindo, ora permitindo, ora voltando atrás e mandando trazer de novo, e uma peleja, e Deus provando aquele homem. Mas houve um momento que não teve jeito. Faraó teve que permitir o povo partir. Porque Moisés teve a estratégia de chegar a Faraó e pedir para que deixasse caminho de 3 dias que eles fossem para sacrificar ao Senhor. Mas era uma estratégia para a retirada do povo, com a permissão dele, porque eles não teriam mais o desejo de voltar. Percebe que todo o povo, até este momento, estava com Moisés no propósito, mas dali a pouco veremos que não seria assim. Mas Deus já conhecia aquele povo, e esse povo tem muito a nos ensinar: persistência, fidelidade, mas não sendo persistentes e tendo fidelidade, mas pelo contrário,
mostrando como não devemos ser infiéis, mostrando como não devemos esquecer do nosso Deus. A palavra de Deus diz que eles foram ali, e no caminho, quando estavam já de frente do deserto, é que eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. O deserto, porque aquele deserto, perceba, aquele deserto era um trajeto, era um momento na vida do povo de Deus, que Deus tinha preparado não para sofrimento, não para derrota, não para a morte. Aquele caminho tinha um propósito e um destino final para aquele povo. Deus tinha um propósito de livrar das mãos do opressor, para trazer aquele povo a chegar até a terra prometida, que Ele havia prometido ainda para os seus pais. Perceba que a passagem, o deserto em si, ele não era para ser uma provação, mas era para ser um lugar de aprovação, era para ser um lugar de bênção. O problema maior era o quê? O povo. Porque quando eles estavam ali, o Senhor cuidava dele em todas as coisas. O Senhor, Ele colocava a coluna de nuvem para poder guiá-los de dia e de noite nas suas necessidades, seja do frio, seja do calor. Deus, Ele sempre sustenta o teu povo no caminho do deserto. Grava bem isso. No caminho do deserto, no momento da tua provação, Deus sempre vai te sustentar. Pode observar quando estiver no momento de prova, no momento de luta, jamais estará sozinho. Perceberá os sinais, por pequeno que seja, que o Senhor cuidará de ti. Aleluias. Mas é importante estarmos nele, confiantes nele para isso. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala que o primeiro ato, ali, quando eles saíram de fato ali da terra do Egito, Faraó já tinha tido o seu tempo de voltar a endurecer o teu coração. Se arrependeu e mandou todo o povo atrás, todo o exército, buscar aquele povo que estava ali agora diante daquele mar. E quando aquele povo olhou para trás e percebeu que Faraó e seu exército já estavam ali para o alcançá-lo, pois já estavam vendo, temeram grandemente. Temeram porque e chegaram até Moisés, dizendo: Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer aqui? Foi para isso que você nos trouxe aqui, para nos causar motivo de ódio ao coração daquele homem? Nós estávamos lá, nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que vestir. No momento de prova, irmãos, tome muito cuidado, porque muitas das vezes nós esquecemos o nosso Deus, o projeto e o propósito dele nas nossas vidas, a ponto de sermos tão baixos, de querer voltar para a servidão do maligno, achando que era bom, quando não era. Não foi bom, porque Deus ouviu o clamor daquele povo, mas agora na primeira aprovação, eles já desejavam o quê? Estar novamente na aprovação debaixo das mãos do opressor. Isso é a falta da confiança no Senhor. Não deixe que o temor suba até o teu coração e te cegue. Seja fiel, temente e confiante no teu Deus. Amém. Ouça o que o Senhor está falando para mim e para você. Em todo tempo, seja fiel. Aleluia. Seja numa luta, seja numa prova financeira, seja o que for, até como se for um levante, porque nós bem sabemos que aqui a política também está fervendo. Porque aí um levante no meio do povo japonês, metade que é a favor do povo estrangeiro aqui e metade que repudia a nossa estadia aqui. Mas olhar para essas coisas não se importem, porque o Senhor é conosco, Ele é quem nos garante. Amém. Ele é quem nos garante. O homem planeja, mas o realizar é do Senhor. Amém. Se coloque então somente como um povo fiel e obediente ao Senhor em todas as situações, porque Ele será fiel. Se você for fiel ao Senhor, pode saber que Ele sempre será fiel, porque Ele é fiel eternamente para o teu povo. O favor de Deus sempre está com aqueles que amam ao Senhor e o temem. Mas para isso precisamos nós mudar os nossos pensamentos, deixando de ser naturais, para ser homens espirituais,
Ousarmos esquecer das coisas que nossos olhos olham, para crer nas coisas que nossos olhos não olham, mas que nós podemos sentir e podemos ver que age em nosso favor. Esse é o nosso Deus. Temos que ser ousados no campo espiritual, pois o que vive em nós não é a nossa carne, mas o nosso espírito. E aquele povo temia a carne, porque ele temia ao que Faraó poderia fazer com a sua vida carne, mas esquecia que aquele Deus é o Deus que é o Deus da minha e da sua vida, do meu e do teu espírito. Aleluia. Só toca em você se Deus permitir. E acabou. É verdade. E acabou. Mas ali Moisés, tomado pelo Senhor, falou: ei, aquieta e vocês vão saber que o Deus de Israel, o Deus de nossos pais, é fiel e nos dará livramento tal sobre esse povo, que vocês olharão para os olhos deles que estão vindo para vocês, e não mais o verão. Aleluia, Jesus. Para sempre, porque o Senhor aniquilaria aquele povo. Amém, Jesus. Irmãos, eram carros de guerra vindo até eles, eram exércitos, e eles ali, por mais que armados, eram presa fácil, por mais que numerosos. Mas Moisés tinha uma coisa interessante que todo homem de Deus tem. Ele aprendia a ouvir a voz do Senhor para mover. Ele não temia, antes confiava no teu Deus. Glória a Deus. Porque ele sabe que Deus é aquele que não permite com que o teu povo pereça. Deus ele tem um propósito e ele é fiel no seu propósito. É verdade. Deus não te levantou, Deus não te escolheu para te ver caído numa batalha, numa luta, numa guerra. Deus te levantou para que você vença e para que o nome dele em cima disso seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que você e eu honremos ao Senhor. A palavra de Deus narra, irmãos, que aquele povo foi cuidado. Deus abriu aquele mar, eles passaram, e o anjo do Senhor foi à frente. Perceba o cuidado do Senhor para com aquele povo incrédulo. O anjo foi à frente e a nuvem também ia na frente. Mas aí de repente saiu aquela nuvem da frente e foi para trás, para fazer divisão entre o povo de Israel e o adversário. E a nuvem contendeu contra os egípcios, para que eles não alcançassem o povo do Senhor. Perceba que até nisso, o cuidado do Senhor confundiu o inimigo para não alcançar o povo de Deus. E ali, quando alcançaram a outra parte, Moisés estendeu a mão conforme Deus falou, e o mar se fechou, e aquele inimigo morreu e foi envergonhado. Ficaram ali para trás, porque maior é o Senhor que dá vitória para o teu povo. Maior é o Senhor que cuida de todo um povo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que aquele povo, irmãos, vendo todas estas coisas, eu e você, imagine o tamanho da incredulidade daquele povo. A palavra de Deus fala que aquele povo foi naquele caminho do deserto, e tantas coisas se levantou. Meu Deus. Era a coluna de fogo de noite, era a coluna de nuvem de dia. Aquele povo começou a murmurar. Se você for lá, irmão, na passagem, meditando, verá o quanto aquele povo murmurava. A primeira coisa que nós temos que abandonar de costume de nossas vidas, se eu e você queremos ser servos do Senhor, é a murmura. Porque se tem algo que incomodou o Senhor, que fazia o Senhor irar contra aquele povo, era a murmuração. Porque eles tiravam toda vez a honra do Senhor com a murmura. Porque sentiam uma sede aqui, ao invés de buscar ao Senhor que já está no meio do livramento, não, preferiram lançar na cara de Deus. Mas Senhor, você trouxe nós aqui para quê? Para morrer aqui? Lá tinha água. Olha o povo morrendo de sede aqui. E aí Deus ia lá e trazia água, mandava jogar o toco na água. Aquela água era purificada quando impura, e aquele povo podia matar a sua sede. Mais um milagre, mais nada. Porque o povo predestinado, como diz o Senhor a Moisés, aquele povo era predestinado. Todas as suas necessidades, Deus enviou pão. Quando eles falavam para Moisés, vocês tiraram a gente quando tinha carne lá. A gente sentava do lado das panelas de carne. Miseráveis homens.
que preferiam o tempo de escravidão do que a dependência do Senhor. Meu Deus. É tão bom, irmãos, aprender a ser dependente do Senhor. Eu quero trazer você nesta manhã a esse entendimento. Aprenda a ser dependente do Senhor e você provará do amor pleno para com as nossas vidas, porque mais do que a minha mão e a tua pode produzir, a do Senhor produz 1000 vezes mais nas nossas vidas. Mais do que nós podemos lutar, as mãos do Senhor, ou a palavra do Senhor tão somente, ela é fiel para nos dar a vitória. Glória a Deus. 1000 vezes mais. Mas aquele povo, por mais que vivia todas essas coisas, irmãos, ainda murmurava. E em todos os estatutos que o Senhor dava para aquele povo, eles eram desobedientes. Moisés subiu ao monte. Moisés era um homem que tinha intimidade com o Senhor, principalmente pelo povo, que pela vontade de Deus já não era mais nem de ter aquele povo, era de exterminar, porque aquele povo era tão incrédulo na presença de Deus, que Deus propôs para Moisés: deixe que eu extermine esse povo, para que eu faça de ti uma nação melhor, temente, diferente. Mas Moisés ainda com amor ainda, mesmo que sofrendo por aquele povo, ainda falou: não, Senhor, tenha misericórdia para que o teu nome não seja defamado por aqueles a qual nós saímos de lá da servidão. Vão falar o quê? Que o Senhor é o Deus que tira eles da servidão para morrer aqui? Para que seja envergonhado? Não permita. Moisés sofreu como um guia, porque um bom pastor ele sofre pelas suas ovelhas, é bem verdade. Ele se sacrifica por amor dos teus filhos, para ver o crescimento. Pois bem, irmãos, passou-se todas essas coisas, essa geração continuou fazendo tudo o que era desagradável aos olhos do Senhor, desobedecendo. E a desobediência, irmãos, é uma coisa terrível aos olhos do Senhor, porque a desobediência do Senhor fez com que aquele povo, que desacreditado que Moisés estava vivo ainda pelo tempo que estava no monte com o Senhor, levantaram para si um bezerro de ouro, com todas as suas pingentes de ouro, para fundir, e fizeram ali um bezerro de ouro, quando Deus havia falado para tão somente depender dele. Deus estava querendo ensinar aquele povo a ser dependente de Deus tão somente. Por isso Deus falava: olha, o maná que eu desço do céu para te alimentar é só para hoje, amanhã pela manhã sairá e colherá de novo. Porque Deus estava querendo ensinar a dependência do povo no Deus de seus pais, para que sua fé fosse maior. Mas aquele povo não entendia. Aquele povo não entendia. A carne é a mesma coisa. E em todas as coisas, Deus mesmo já não estava mais com aquele povo, já havia determinado que aquele povo era um povo predestinado, que não entrava mais na sua cabeça. Pois bem, eu quero dizer aos irmãos em cima disso, temos lições para aprender sobre obediência e sobre murmuração. Não murmure diante das adversidades, creia tão somente no teu Deus. Aleluia. Seja fiel ao Senhor em tudo que Ele te disser, por mais difícil que pareça aos teus olhos, porque quando Deus Ele te manda ir, aprenda uma coisa: Ele te sustentará. Aleluia. Ele te garantirá, porque o propósito não é meu e não é teu, mas antes o propósito é do Senhor. Aleluia. 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 E Deus é fiel, irmãos, porque a promessa dele se cumpriu. Nós bem sabemos que Moisés passou do limite, desobedeceu a Deus, não honrando ao Senhor através das águas, que era para ter falado para que desse água, mas ele bateu com a rocha. Sabemos que ele pagou isso num decreto que Deus falou que ele não pisaria na terra, mas que morreria por conta disso. Pois bem, mas ainda viveu 120 anos. Preparou toda uma nação que sobrevinha depois de tantos que morreram daquela geração incrédula. Deus foi preparando, peneirando, sabe o que é isso? Deus faz isso no meio do povo dele. Deus ele vai tirando aqueles que são predestinados. Deus faz nascer nos corações a palavra dele, a semente dele, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser preparados. Sabe por quê, irmãos? Canaã, para mim e para você, a terra prometida, trazendo para mim e para você, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu, que Ele viria nos buscar, que Ele subiu para preparar o lugar. Essa é a nossa nova Jerusalém, que o Senhor tem para mim e para você. Mas entenda que o processo do deserto é necessário passar,
Porque é no deserto, irmãos, que Deus passa o pente fino no seu povo. É como um pastor que está ali no campo com as suas ovelhas. E muitas das vezes tem a ovelha que se joga ali, e se suja toda e grama no meio dos seus pelos. E é necessário o pastor ir ali e com toda a paciência tirando. Assim é Deus conosco. Mas também é interessante e importante entendermos, como um povo, que tudo que acontece na palavra do Senhor, tudo que aconteceu é simbólico para o nosso aprendizado. Aquele povo foi um povo predestinado ao erro, ao fracasso, porque não souberam obedecer a Deus e não souberam temer ao Senhor, não souberam se submeter ao Senhor, não souberam confiar no Senhor. Como está a nossa confiança no nosso Deus diante das nossas adversidades? Faça para você essa pergunta, assim como eu faço para mim. Porque é fácil falar de fé, como eu disse no começo, quando estamos bem. Mas no momento da adversidade, onde dói, onde nos confunde, onde nos confronta, é que nós temos que ver verdadeiramente como estamos diante de Deus. E Deus quer fazer com que eu e você, irmãos, sejam homens e mulheres diferentes, não mais carnais, mais espirituais, como Moisés já era. Resumindo, irmãos, para finalizar, Deus preparou todo um povo. Deus preparou um substituto para Moisés, aquele que adentraria. Porque a promessa do Senhor, ela não falha. Lembre que o processo do deserto tinha um propósito: de início, sair dali da servidão, mas de fim, chegar à terra prometida. E Deus levantou Caleb e Deus levantou Josué para que eles pudessem guiar o povo para ali adentrar aquela terra. O Senhor também enviou o seu Filho amado para que morresse naquela cruz uma hora que estávamos perdidos como sociedade, como homens. Estava tudo perdido para nós, porque a morte era o que reinava sobre nós pela lei. Mas Ele, como um sacrifício, desceu, se entregou naquela cruz por mim e por você, para que eu e você não estejamos mais debaixo da lei da morte, mas da vida. Mas para que nós possamos alcançar a Nova Jerusalém, precisamos se atentar aos estatutos do Senhor, a tudo aquilo que no passado já nos ensinou, por exemplo, como essa passagem e muitas outras. Toda a pregação é a voz do Senhor falando com o teu povo, para instruir, para corrigir, para ensinar, para endireitar. Porque entenda, a vontade de Deus era que aquele povo alcançasse, mas eles por si mesmos não alcançaram. Eles por si mesmos não alcançaram. Mas Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele havia feito, não para aquele povo incrédulo, mas para os seus pais que foram fiéis com Ele. E aquele povo entrou, mas entrou diferente, entrou temente, entrou com a palavra introduzida, entrou com todos os ensinamentos do Senhor. O tabernáculo já estava com Ele, todas as instruções Deus já havia dado, e aquele povo permaneceu fiel para alcançar. Permaneça fiel na presença do Senhor. Deixe o mundo e as suas coisas para lá. Permaneça no Senhor, porque Ele é fiel para nos fazer alcançar a terra prometida. Ele é fiel para alcançar o meu e o teu familiar, aquele que você acha que está perdido. Não, continue perseverando, porque Deus, Ele é fiel para alcançar. Deus é fiel para transformar. Deus é fiel para purificar. Ele é especialista. Cuide das coisas do Senhor e deixe que o Senhor cuidará das tuas, como diz a palavra. Buscar primeiro ao reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero finalizar, irmãos. Sejamos sempre fiéis ao Senhor. Sejamos sempre tementes ao Senhor. Não murmure. Não olhe para trás desejando voltar para onde você veio. Porque quando você olhar lá para trás, lembre-se de uma coisa: lá reinava a morte, mas o teu hoje estás debaixo da lei do Senhor Jesus Cristo, que reina a vida, que reina a graça para mim e para a tua vida, para a vida dos nossos. Permaneça fiel na presença do Senhor. Amém? Deixa essa palavra ao coração dos irmãos. Clama ao Senhor que a palavra do Senhor vá e cumpra o propósito a qual o Senhor enviou. Porque a palavra não é nossa, irmãos. Por mais simples, por mais estudada que seja, a palavra é do Senhor. E nós só temos que glorificá-lo, porque até mesmo nas correções do Senhor para nossas vidas, há bênção, há amor.
Senhor só corrige seus filhos que o amam. Porque se Deus não falasse comigo e contigo, corrigindo-nos, pode ter certeza que já estaríamos perdidos. Mas não, Deus te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra de vida, para que você alcance a salvação do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Agradeço muito, obrigado, pastor. Que Deus abençoe a toda a igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Que palavra edificante, de força, de fé, Glórias a Deus. que nos impulsiona a chegar no objetivo que todos nós estamos aqui, que é chegar na terra prometida. Por isso, irmãos, o que nos faz, que nos antecipa a conquistar as bênçãos do Senhor é a obediência e a fidelidade a Deus. Aquele povo poderia ter chegado rapidinho, era só 14 dias, eles já estavam lá na terra prometida, desfrutando do bom e do melhor. Mas a desobediência os tardou a ficar naquela provação durante 40 anos. E o pior, de toda aquela multidão, de milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 entrou. Só 2. Porque todos os milhões, todos que saíram do Egito, morreram no deserto por causa da desobediência. É por isso que a gente explica: estreita é a porta que leva para o céu, e larga é o caminho que leva para a perdição. Aqueles que desobedeceram, todos pereceram, e apenas 2 entrou, porque resolveu obedecer. Então o que o Senhor quer dizer conosco? Que em vez de murmurarmos, por que não é melhor obedecer? Servir e adorar ao Senhor que nos dá a vitória. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe evangelista Evaldo, sua família, sua esposa, irmã Priscila. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa de vocês, e que vocês continuem levando a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, por onde vocês passarem. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Chegamos ao término do trabalho. Acredito que a sua vida já foi edificada, a sua alma foi edificada. Deus falou desde o começo desse culto até o final, e eu sei que você vai sair daqui hoje forte. Mas faz uma coisa, irmãos: não seja crentes apenas ouvinte, que só entra no ouvido e sai no outro, e amanhã a vida continua a mesma coisa, como se Deus nem falou com você. Mas seja crente praticante, que escuta a voz do Senhor, guarda no coração, e durante a semana você fica meditando no que Deus falou aqui hoje, e que você possa falar para si mesmo: Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente, a partir de hoje eu quero ser mais fiel, a partir de hoje eu quero conhecer o Senhor ainda mais. Porque o objetivo do culto é isso, irmãos: é nos confrontar, nos fazer enxergar os nossos erros e transformar a nossa vida. O que eu desejo para você nesta semana é uma semana de reflexão, de mudança, de transformação e de bênção para a tua vida. Quarta-feira nós estamos aqui na guerra, no culto de oração. Deus tem feito coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas aqui no culto de oração. E no domingo eu te espero aqui, para mais uma vez estarmos juntos, cultuando ao Senhor e ouvindo da palavra de Deus. Que Deus te dê uma semana de paz, de bênção, de conquista, de vitória, para a sua casa, para a sua vida e sua família. Feche os teus olhos, deixa eu te abençoar. Pai querido, quero abençoar a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar guarida nos corações, ó Senhor, de cada um que está aqui, ó Pai. E que todos saiam daqui renovados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deles uma semana de paz, de bênção, de vitória, de conquista. E se os faraós se levantarem, Senhor, que todos possam ser envergonhados, e que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai, através de nossas vidas, ó Pai. Dá força aos meus irmãos para enfrentar as dificuldades, para enfrentar, Senhor, as barreiras, para enfrentar, Senhor, os desafios, ó Pai, e que eles possam ser fortes no Senhor para vencer todas as circunstâncias, Senhor.
Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Nos dê o restante de domingo abençoado e uma semana de conquista e de muitas vitórias. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. E que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e perfeita consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, não só hoje, mas para sempre. E todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Então continue marchando, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. E estamos terminados em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, cunhado, Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe. Pai Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, firme. Pai do Senhor, Deus abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço. Muito obrigado pela minha graça. Muito grande essa bênção. Obrigado.